aprisionados os principais habitantes. Um soldado encontrou numa dessas aldeias os livros de Moisés e rasgou-os na presença de todos, proferindo ainda 1000 ofensas contra as nossas leis e contra a nossa nação. Os judeus não puderam tolerar tal ofensa e foram em grande número encontrar-se com Cumano, em Cesareia, para rogar-lhe que castigasse tão grande injúria, feita antes ao próprio Deus que a eles. O governador, vendo-os tão exaltados e temendo uma revolta, a conselho de amigos mandou matar o soldado que fizera semelhante ultraje às nossas leis e assim acalmou uma grande perturbação. Capítulo 5. Grande dissensão entre os judeus da Galileia e os samaritanos, que subornam Cumano, governador da Judeia. Quadrato, governador da Síria, mandam a Roma com Ananias, sumo sacerdote, e vários outros para se justificar perante o imperador. O imperador condena os samaritanos, envia Cumano ao exílio e nomeia Félix governador da Judeia. Entrega Agripa a tetrarquia que fora de Filipe, bem como Batanea, Traconites e Abila, e tira-lhe a Cálcida. Casamento das irmãs de Agripa. Morte do imperador Cláudio. Nero sucede-o no império. Ele entrega a pequena Armênia a Aristóbulo, filho de Herodes, rei da Cálcida, e a Agripa concede uma parte da Galileia, Tiberíades, Tariqueia e Juliada. 843. Aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os samaritanos e os judeus, pelo fato que vou narrar. Os judeus que, nos dias de festa solene, vinham da Galileia a Jerusalém costumavam passar pelas terras de Samaria. E alguns deles tiveram uma desavença com os habitantes de Nais, aldeia situada no grande campo e que estava sujeita aos samaritanos, e vários judeus foram mortos. Os principais da Galileia foram queixar-se a Cumano, pedindo-lhe justiça. Porém, vendo que ele não lhes dava atenção, porque os samaritanos o haviam subornado com dinheiro, exortaram os outros judeus a pegarem armas para reconquistar a liberdade, dizendo que a servidão já era bastante rude por si mesma, para que ainda se lhe acrescentassem injustiças e ultrajes. Os magistrados esforçaram-se para acalmá-los, prometendo-lhes obrigar Cumano a castigar os autores dos assassinatos, mas eles não os quiseram escutar. Tomaram então as armas e chamaram em seu auxílio Eleazar, filho de Dineu, que havia muitos anos se entregara ao roubo e escondia-se nas montanhas, devastando e incendiando as aldeias dependentes de Samaria. Cumano, apenas o soube, marchou contra eles com a cavalaria de Sebaste, 4 cortes e numerosos samaritanos, matando vários deles e fazendo muitos prisioneiros. Os cidadãos mais influentes de Jerusalém, vendo as coisas nesse estado e imaginando que esse grande mal poderia ter consequências ainda mais vergonhosas, revestiram-se de um saco, puseram cinza na cabeça e tudo fizeram para acalmar o espírito de muitos dos seus, a quem, com pesar, viam abandonar-se ao desespero. Fizeram-lhes ver que, se não deixassem as armas e não se retirassem para suas casas, lá permanecendo tranquilos e sossegados, seriam a causa da ruína completa de sua nação e veriam o templo incendiado e as suas mulheres e filhos transformados em escravos. Essas razões os persuadiram. Os que dissemos que viviam do roubo, porém, retiraram-se aos lugares fortificados, onde estavam antes. E desde então a Judeia ficou cheia de ladrões. Os mais ilustres dos samaritanos foram em seguida à cidade de Tiro procurar Numídio Quadrato, governador da Síria, para lhe pedir que fizesse justiça contra os judeus que devastavam as suas terras e incendiavam as suas aldeias. Disseram-lhe que, por maior que fosse o prejuízo que estivessem tomando, não lhes era isso tão penoso quanto o descaso que o povo fazia do poder dos romanos. E tocava somente a ele julgar as desordens que se sucediam nas províncias a ele sujeitas. Eles não podiam tolerar que a nação judaica agisse como se o império não tivesse governadores que pudessem manter autoridade.
Os judeus disseram, em resposta, que os samaritanos é que haviam sido a causa daquela sedição e do morticínio que se sucedera em seguida e que Cumano era mais culpado que qualquer outro, porque, em vez de castigá-los, se deixara subornar pelos presentes que deles recebera. Quadrato, depois de escutá-los, deixou para decidir a questão quando estivesse na Judeia e conhecesse exatamente toda a verdade. Algum tempo depois, foi ele a Samaria, onde se pleiteou a causa em sua presença. Ele ficou convencido de que os samaritanos haviam sido os autores da perturbação. Soube também que alguns judeus haviam tentado suscitar outras sedições. Após mandar crucificar aqueles que Cumano conservava na prisão, foi para a aldeia de Lida, que é tão grande quanto uma cidade, onde, estando em seu tribunal, ouviu pela segunda vez os samaritanos. Tendo sabido de um deles que Dorto, homem que ocupava uma alta posição entre os judeus, e 4 outros haviam incitados de sua casa a revolta, mandou matar todos os 5 e enviou Ananias, sumo sacerdote, e o capitão Anano como prisioneiros a Roma, para se justificarem diante do imperador. Mandou também para lá os principais samaritanos e judeus, o próprio Cumano e um oficial de campo, de nome Seler. Porém, temendo outra amotinação entre os judeus, foi para Jerusalém. Lá encontrou tudo em paz, estando todos ocupados em oferecer sacrifícios a Deus, nos dias de festa, segundo o costume de nossos antepassados. Assim, ele julgou que nada havia a temer, e voltou a Antioquia. Cumano e os samaritanos chegaram a Roma, e foi marcado o dia para que defendessem a sua causa. Eles conquistaram com dinheiro o favor dos libertos e dos amigos do imperador, e teriam por esse meio feito condenar os judeus se Agripa, que então estava em Roma, não tivesse conseguido que a imperatriz Agripina rogasse ao imperador seu marido que se inteirasse do assunto e mandasse castigar todos os culpados daquela sedição. Assim, o imperador Cláudio, após ouvir ambas as partes, achou que os samaritanos haviam sido a causa principal de toda aquela perturbação e mandou matar a todos os que tinham vindo se justificar. Enviou Cumano ao exílio e Seler, a Jerusalém, a fim de que fosse arrastado pelas ruas, na presença de todo o povo, até expirar. Por fim, nomeou Cláudio Félix, irmão de Palas, governador da Judeia. 844. O imperador, no 12º ano de seu reinado, deu a Agripa a tetrarquia que pertencera a Filipe, bem como Bateneia, Traconites e Abila, que integrara a tetrarquia de Lísias, mas tirou-lhe a Cálcida, que governara por 3 ou 4 anos. Agripa, depois desses favores recebidos de Cláudio, casou sua irmã Drusila com Aziza, rei de Emesa, que se fizera judeu, pois antes ela fora prometida a Epifânio, filho do rei Antíoco, ante a palavra de que ele abraçaria nossa religião. Como ele não a cumpriu, deu-se então motivo para o rompimento do contrato. Quanto a Mariana, uma outra de suas irmãs desposou Arquelau, filho de Cheucias, ao qual havia sido prometida pelo rei Agripa, o Grande, seu pai, e desse casamento nasceu uma filha, de nome Berenice. Pouco tempo depois, Drusila abandonou o rei Aziza, seu marido, o que se deu por este motivo. Sendo ela a mais bela mulher de seu tempo, Félix, governador da Judeia, de quem acabamos de falar, apenas a viu e concebeu por ela uma violenta paixão, chegando a propor-lhe, por meio de um judeu de nome Simão, Cíprio de nascimento, muito seu amigo e perito em magia, que abandonasse o marido para desposá-lo, prometendo torná-la a mulher mais feliz do mundo. Ela, agindo com imprudência, e também para se livrar do tormento que Berenice, sua irmã, lhe causava por invejar a sua beleza, consentiu na proposta e não teve receio de abandonar, por esse motivo, a sua religião. De Félix, ela teve um filho chamado Agripa, que morreu ainda jovem, com sua mulher, na erupção do Vesúvio, sob o reinado de Tito, como diremos a seu tempo. Berenice, a mais velha das 3 irmãs de Agripa, ficou algum tempo viúva após a morte de Herodes, que era ao mesmo tempo seu marido e seu tio.
Mas, ante a notícia que se divulgou de que ela mantinha relações incestuosas com o irmão, propôs a Polemon, rei da Cilícia, que abraçasse a religião dos judeus e a desposasse, acreditando que assim provaria que era boato que se andava dizendo. O soberano consentiu, porque ela era muito rica, mas não viveram muito tempo juntos. Ela abandonou-o por motivo de impudicícia, ao que se diz, e ele, vendo-se rejeitado, deixou também a nossa religião. Mariana não foi mais virtuosa que suas irmãs. Abandonou Arquelau, seu marido, para desposar Demétrio, Alabarche, o mais ilustre e rico dentre os judeus de Alexandria. Dela ele teve um filho de nome Agripino. De todas essas pessoas, falaremos mais detalhadamente. 845. O imperador Cláudio morreu, após reinar 13 anos, 8 meses e 20 dias. Alguns acreditavam que Agripina, sua mulher, o mandou envenenar. Ela era filha de Germânico, irmão de Cláudio. Em primeiras núpcias, havia desposado Domício Enobarbo, um dos mais ilustres romanos. Havia já muito tempo que ela estava viúva, quando Cláudio a desposou e adotou o filho que ela tivera de Domício, chamado também Domício, como seu pai, a quem ele deu o nome de Nero. Antes, Cláudio havia desposado Messalina, que ele mandou matar por ciúme, e dela teve Britânico e Otávia. Quanto à sua filha Antônia, que era a mais velha de todos os seus filhos e que tivera de Petina, uma de suas outras mulheres, ele a fez casar-se com Nero. 846. Agripina, receando que o império, que ela desejava assegurar seu filho para Nero, fosse ter as mãos de Britânico, antes chamado Germânico, que já era um estadista, logo que o imperador seu marido morreu, enviou Nero ao acampamento dos guardas pretorianos. Ele foi levado por Bunho, seu comandante, por outros importantes oficiais e pelos libertos de Cláudio, que desfrutavam grande prestígio, e lá ele foi declarado o imperador. Um dos primeiros atos de Nero após ser elevado ao trono foi mandar envenenar Britânico secretamente. Alguns anos depois, ele mandou matar a própria mãe, recompensando-a dessa forma por ela lhe ter dado a vida e por tê-lo feito reinar sobre a maior parte do mundo. Também mandou matar Otávia, sua mulher, filha do imperador Cláudio, e várias pessoas ilustres, acusando-as de conspiração contra ele. Não entrarei em detalhes porque não faltam historiadores que escrevam sobre os feitos desse príncipe, sendo que alguns falaram em seu favor pelo fato de ele lhes haver concedido benefícios e outros, sem temer, como os primeiros, ferir a verdade, denegriram a sua memória de maneira ultrajosa devido ao ódio que tinham por ele. Mas não me admiro, pois aqueles que escreveram a história dos imperadores precedentes agiram do mesmo modo, embora, vindo muito tempo depois deles, não pudessem ter motivos para amá-los ou para odiá-los. Quanto a mim, que estou resolvido a jamais me afastar da verdade, contentar-me-ei em tocar somente de passagem naquilo que interessa ao meu assunto. Só tratarei em particular o que diz respeito à nossa nação, sem dissimular as faltas que cometemos ou os males que nos aconteceram. Precisamos agora retomar a continuação de nossa história. 847. Aziza, rei de Emesa, morreu no primeiro ano do reinado de Nero. Seu irmão sucedeu. Nero entregou a pequena Armênia a Aristóbulo, filho de Herodes, rei da Cálcida. A Agripa, concedeu uma parte da Galileia. Foi seu desejo também que Tiberíades e Tariqueia lhe fossem sujeitas, e igualmente Juliada, que está além do Jordão, e seu território, que consta de 14 aldeias. Capítulo 6. Félix, governador da Judéia, manda assassinar Eleazar, sumo sacerdote, e os seus assassinos cometem outros crimes, até mesmo no templo. Ladrões e falsos profetas castigados. Grande divergência entre os judeus e os outros habitantes de Cesareia. O rei Agripa constitui Ismael sumo sacerdote.
Violências dos sumos sacerdotes. 848. Os negócios na Judéia iam de mal a pior. Estava cheia de ladrões e de magos que enganavam o povo, e não se passava um dia sem que Félix mandasse castigar alguém. Um dos mais destacados entre os ladrões era Eleazar, filho de Dineu, que era seguido por um numeroso bando de homens semelhantes a ele. Félix intimou-o a vir procurá-lo, com promessa de não lhe fazer mal algum, mas quando ele apareceu, prendeu-o e o enviou a Roma. O governador odiava Jonatas, sumo sacerdote, porque este o repreendia pelo seu mau proceder. Então, para que nenhuma censura recaísse sobre ele, porque fora a seu pedido que o imperador lhe concedera aquele governo, resolveu desfazer-se de Jonatas, pois nada é mais insuportável aos maus que as advertências. Para realizar o seu intento, prometeu uma grande quantia um certo Dora, de Jerusalém, a quem Jonatas considerava um amigo íntimo. Esse homem perverso, para cumprir o acordo de matar Jonatas, assalariou alguns ladrões. Eles vieram à cidade sob pretexto de devoção, mas com punhais escondidos sob as vestes, e, misturados aos servidores de Jonatas, mataram-no. Esses assassinos não foram castigados por esse crime e continuaram a aparecer do mesmo modo nas festas que aconteceram depois. Misturando-se à multidão, matavam também aqueles que odiavam ou os que haviam determinado o matar a troco de dinheiro. Não se contentavam em cometer os assassinatos na cidade, mas protagonizando uma das mais detestáveis impiedades e um dos mais horríveis sacrilégios, matavam até no templo. Quem, portanto, há de se admirar de que Deus tenha olhado para Jerusalém com vistas de cólera? Sua casa sagrada perdera a pureza que a tornava venerável, e ele então enviou os romanos para castigar com ferro e fogo a miserável cidade e levar escravizados os seus habitantes, com as suas mulheres e filhos, de modo que esse terrível castigo nos faça refletir. 849. Enquanto os ladrões enchiam Jerusalém de crimes, os magos, por seu lado, enganavam o povo e o levavam ao deserto, prometendo-lhe mostrar milagres e prodígios. Mas Félix castigou-os imediatamente, por sua loucura. Mandou prender e matar a vários. Por esse mesmo tempo veio um homem do Egito a Jerusalém, que se vangloriava de ser profeta. Persuadiu a um grande número de pessoas que o seguisse ao Monte das Oliveiras, que estava muito perto da cidade, apenas distante uns 5 estádios, e garantiu-lhes que, depois de ter ele proferido algumas palavras, veriam cair os muros de Jerusalém, sem que mais fossem necessárias as portas para lá se entrar. Logo que Félix soube disso, foi atacá-los com um grande número de soldados. Uns 400 foram mortos e 200 feitos prisioneiros, mas o impostor egípcio salvou-se. O castigo infligido aos ladrões não assustou os que ficaram. Continuaram a excitar o povo a se revoltar contra os romanos, dizendo que não era mais possível tolerar um jugo tão insuportável, e pilhavam e incendiavam as aldeias dos que não queriam segui-los. 850. Aconteceu, nesse mesmo tempo, uma grande perturbação em Cesareia, entre os judeus e seus habitantes, com relação à precedência. Os judeus pretendiam-na, porque Herodes, um de seus reis, tinha construído a cidade. Os sírios afirmavam que deviam ser preferidos, porque ela subsistia desde muito tempo sob o nome de Torre de Estratão, quando ali não havia um só judeu. Os governadores das províncias tomaram conhecimento dessa divergência e mandaram vergastar com várias os que nela haviam tomado parte, de ambos os lados. Mas os judeus, que confiavam nas suas riquezas, recomeçaram a desprezar e a maltratar com palavras os sírios. Entre estes, havia vários de Cesareia e de Sebaste, que serviam nas tropas romanas, as quais lhes respondiam insolentemente. Das palavras, passaram as pedradas e vários foram mesmo mortos, muitos feridos, de parte a parte. Os judeus levaram a melhor.
Félix, vendo que essa divergência já havia tomado um aspecto de guerra, rogou aos judeus que se moderassem. Mas, como não lhe obedeciam, ele mandou soldados contra eles, os quais mataram a muitos e prenderam também a vários, saquearam, sem que eles pudessem impedir, suas terras e suas casas, onde encontraram grandes riquezas. Os mais ilustres e os mais sensatos dos judeus, vendo tão grande desordem, temendo-lhe as consequências, rogaram a Félix que ordenasse aos soldados que se retirassem, para que os que se tinham deixado levar inconsideradamente pela paixão, refletissem e não continuassem a lutar. E ele concordou. 851. Nesse mesmo tempo o rei Agripa deu o sumo sacerdócio a Ismael, filho de Fabeu, e os supremos sacerdotes iniciaram então uma luta com os sacerdotes ordinários e os chefes de Jerusalém. Todos se faziam acompanhar por soldados armados, que eram escolhidos entre os mais revoltosos e os mais obstinados. Começavam por se injuriarem mutuamente, depois passavam as pedradas, sem que nem se decide separá-los. Parecia que não havia magistrados da cidade que tivessem o poder de impedi-los fazer, com plena liberdade, tudo o que lhes agradava. A imprudência e a ousadia dos sumos sacerdotes foi tão longe, que eles mandavam seus homens às granjas, retirar as décimas que pertenciam aos sacerdotes, alguns dos quais, sendo muito pobres, morriam de fome. A injustiça fora assim espezinhada pela violência desses facciosos. Capítulo 7. Festo sucede a Félix no governo da Judéia. Os habitantes de Cesareia obtêm do imperador Nero a revogação do direito de burguesia que os judeus tinham naquela cidade. O rei Agripa manda construir um edifício de onde se via o que se passava no templo. Os de Jerusalém mandam fazer um muro muito grande para impedi-lo e obtém do imperador que o mesmo seja mantido. 852. Pórcio Festo fora mandado pelo imperador Nero para substituir Félix, no governo da Judéia. Os judeus de Cesareia mandaram embaixadores a Roma, para acusar Félix e ele teria sem dúvida sido castigado pelos maus tratos que havia infligido aos judeus, se Nero não lhe tivesse perdoado a pedido de Palas, seu irmão, que então gozava de grande prestígio junto dele. Dois dos principais sírios de Cesareia conquistaram, por meio de uma grande soma de dinheiro, Berilo, que tendo sido o preceptor de Nero, era então seu secretário para a correspondência grega e, por seu meio, obtiveram uma carta, pela qual era revogado o direito de burguesia de que os judeus gozavam igualmente com os sírios em Cesareia. Pode-se dizer que essa carta foi a causa de nossos males e da nossa infelicidade, pois os judeus de Cesareia ficaram tão irritados que se exasperaram ainda mais e essa perturbação não cessou, até que se transformou em guerra. 853. Quando Festo chegou à Judéia, encontrou-a num estado deplorável, pelos males que aqueles ladrões causavam. Pilhavam e incendiavam tudo. Dava-se o nome de sicários aos mais cruéis dentre eles, cujo número era bem grande porque eles usavam espadas curtas como as dos persas, e recurvas, como punhais que os romanos chamam de siques. Espalhavam crimes por todos os lugares, misturando-se, como dissemos, nos dias de festa, com o povo que vinha de todas as partes a Jerusalém. Por devoção, matavam impunemente a quem lhes parecia. Atacavam mesmo as aldeias daqueles que odiavam, saqueavam-nas e as incendiavam. 854 Um impostor, que tinha ofício de mago, levou grande quantidade de homens com ele, para o deserto, prometendo livrá-los de toda a sorte de males. Festo mandou contra eles a cavalaria e a infantaria, que os dizimaram. 855 O rei Agripa mandou então construir um grande edifício perto do pórtico do Palácio Real de Jerusalém, que era obra dos príncipes asmoneus. Como aquele lugar era muito elevado, o panorama era belíssimo, pois de lá se descortinava toda a cidade e Agripa podia ver, do seu quarto, tudo o que se fazia no interior do templo.
Os chefes de Jerusalém ficaram muito descontentes com isso, porque nossas leis não permitem ver o que se passa no templo e, principalmente, no momento dos sacrifícios. Para impedi-lo, eles mandaram construir acima das muralhas que estavam na parte interior do mesmo, do lado do ocidente, um muro tão alto que nada mais se podia ver, do quarto do rei, não somente o que estava em frente, mas também nas galerias, de fora do templo, do lado do ocidente, onde os romanos montavam guarda nos dias de festa, para a conservação do templo. Agripa ficou muito ofendido, e Festo, ainda mais. Ele ordenou-lhes que derrubassem o muro, mas os judeus rogaram-lhe que permitisse recorrer ao imperador, porque a morte lhe seria mais suave do que ver destruir-se uma parte do templo. Ele lhes permitiu. Foram então mandados a Roma, 10 dos mais ilustres habitantes, com Israel, sumo sacerdote, e Xeleas, guarda do sagrado tesouro. Nero escutou-os e a imperatriz Popeia, sua mulher, que era piedosa, empenhou-se em seu favor. Perante o marido, não somente lhes perdoou o que haviam feito, mas concedeu-lhes que o muro, que tinham feito construir, fosse conservado. A princesa mandou regressar os 10 embaixadores e reteve como refém somente Xeleas e Ismael. O rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, cognominado Cabi, filho de Simão, sumo sacerdote. Capítulo 8. Albino sucede a Festo no governo da Judéia e o rei Agripa dá e tira diversas vezes o sumo sacerdócio. Anano, sumo sacerdote, manda matar Tiago. Agripa engrandece e embeleza a cidade de Cesareia de Filipe e a chama Neroniana. Graças que ele concede aos levitas. Relação de todos os sumos sacerdotes desde Arão. 856. Morrendo Festo, Nero deu o governo da Judéia a Albino e o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José para dá-lo a Anano. Anano, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo, pois gozou quanto quis dessa grande dignidade. Teve 5 filhos que a possuíram também depois dele, o que jamais aconteceu a qualquer outro. Anano, um dos de que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham um verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano, nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera, não se podia desculpar. Alguns deles foram à presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria, para informá-lo do que se havia passado e dizer-lhe que Anano não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem sua licença. Ele aceitou estas desculpas e escreveu a Anano, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa, vendo-o tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e a deu a Jesus, filho de Daneu. 857. Quando Albino chegou a Jerusalém, empregou todo o seu cuidado em restituir a calma província pela morte de uma grande parte dos ladrões. Nesse mesmo tempo, Ananias, que era um sacerdote de mérito, conquistava o coração de todos. Não havia quem não o honrasse pela sua liberalidade. Não se passava um dia sem que ele não desse presentes ao Albino e ao sumo sacerdote. Mas ele tinha servos tão maus que iam pelas granjas com outros que não eram melhores do que eles, tomar a forças décimas, que pertenciam aos sacerdotes e batiam nos que se recusavam dá-las. Outros faziam também a mesma coisa. Assim, os sacerdotes, que não tinham outro meio de vida, achavam-se reduzidos aos extremos, sem que ninguém se resolvesse dar um remédio a isso.
Durante uma festa, esses assassinos de que acabamos de falar, entraram à noite na cidade e prenderam o secretário de um oficial do exército, que era filho do sacerdote Ananias, amarraram-no, levaram-no e mandaram dizer ao pai dele que o soltariam, desde que obtivesse de Albino a liberdade de 10 dos seus companheiros, que estavam presos. Esse plano deu resultado. Albino, vendo a necessidade em que Ananias se encontrava de lhe fazer esse pedido, concedeu-lhe. Isso foi causa de muitos males, porque os ladrões sempre encontravam novos meios de apanhar parentes de Ananias e só os restituíam com semelhantes trocas. Assim, seu número cresceu ainda mais, sua ousadia aumentou também na mesma proporção e 1000 males eles causavam a toda a província. 858. O rei Agripa aumentou a cidade de Cesareia de Filipe e a chamou de Neroniana, em homenagem a Nero. Mandou também construir em Berita um magnífico teatro, onde dava todos os anos espetáculos ao povo. Mandou distribuir trigo e óleo aos habitantes, e, para embelezar a cidade, mandou levar a maior parte de tudo o que havia de mais raro no resto de seu reino, para lá, bem como uma grande quantidade de excelentes estátuas dos maiores personagens da antiguidade. Tal magnificência tornou odioso aos seus súditos, porque eles não podiam tolerar que ele despojasse suas cidades dos seus mais belos ornamentos, para embelezar uma cidade estrangeira. 859. Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Daneu, para dá-lo Jesus, filho de Gamaliel. Mas como ele não a deixou de boa vontade, produziu-se entre eles uma grande divergência. Eles faziam-se acompanhar de homens armados, chegavam frequentemente às injúrias e das injúrias, aos fatos. 860. Ananias continuava a ser o mais ilustre dos sacerdotes, quer por suas grandes riquezas, quer pela sua liberalidade, que lhe granjeava, cada vez mais, novos amigos. Costobaro e Saul tinham conseguido um grande número de soldados e, como eram de sangue real e parentes do rei, tornaram-se ilustres. Mas eram violentos e sempre prontos a oprimir os mais fracos. Foi então que começou a ruína da nossa nação, pois as coisas iam de mal a pior. 861. Quando Albino soube que Gécio Floro vinha para substituí-lo, pareceu querer obsequiar os habitantes de Jerusalém. Assim, mandou trazer todos os prisioneiros, condenou à morte todos os que realmente eram culpados de crime capital, mandou para a prisão os que lá tinham sido postos por faltas leves e depois lhes deu a liberdade, a troco de dinheiro. Assim esvaziou as prisões, e ao mesmo tempo todo o país ficou cheio de ladrões. 862. Os da tribo de Levi, cuja função era cantar hinos em louvor a Deus, obtiveram do rei Agripa, que determinasse em seu conselho, que eles poderiam usar a estola de linho, o que só era permitido aos sacerdotes. Disseram-lhe para isso que, tendo jamais gozado daquela graça, ser-lhe-ia glorioso conceder-lhe. Mas ele permitiu ao mesmo tempo a outra parte da tribo, que era empregada no serviço do templo, que também entoasse, como os demais, hinos e cânticos. Todas essas coisas eram contrárias às nossas leis e jamais foram violadas sem que Deus lhes desse um severo castigo. 863. As obras do templo, então, estavam terminadas. Assim, 18.000 operários que ali eram empregados e pagos pontualmente, ficaram sem trabalho. Os habitantes de Jerusalém quiseram dar-lhes uma ocupação e um meio de vida. Como eles nada desejavam conservar de todo o sagrado tesouro do templo, para que os romanos dele não se apoderassem, propuseram ao rei Agripa reconstruir a galeria que